faça bom uso, como sempre, desta tribuna, deste altar. Amém, querido? Que Deus te abençoe. Saúde a igreja com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria poder estar aqui com os irmãos. Sou líder de jovens ali da sede, na QNL. E estou muito grato pelo convite de poder estar aqui nessa noite com os irmãos. Amém? Antes de tudo, eu gostaria de dar um recado super especial, aproveitando que eu já estou aqui ocupando a tribuna, que é para falar do nosso acampamento. Do dia 28 a 31 de março, nós teremos acampamento de jovens. Você que tem a partir de 12 anos, você pode participar do acampamento. Aqui quem está fazendo, quem é responsável pelas inscrições é a Ana Cláudia. Você pode procurá-la no final do culto. Ela já está sabendo já. E hoje à tarde eu conversei com o pastor Braga, e a gente discutindo que nós faríamos no carnaval, não é verdade? Vai ter a campanha de vocês aqui sexta, sábado e domingo, não é, pastor? E ficou combinado que nós faríamos um congresso de jovens segunda e terça. Então, vamos ter aí, né, culto. Se você estiver aqui no carnaval, não for viajar com sua família, venha para a campanha aqui de um ano de aniversário do Sol Nascente. Eu tive a graça de, quando estava inaugurando a igreja, vir todos os dias. E você vai ser muito abençoado. E o congresso de jovens é para toda a igreja. Tá? Então, que você possa participar, segunda e terça. Eu ainda não sentei para conversar com a Ana Cláudia, mas a gente conta com todos os irmãos aqui do Sol Nascente, com a estrutura de louvor, do teatro, para engrandecer esse evento. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Isaías. Capítulo 32, versículo 8. No livro do profeta messiânico, profeta Isaías, capítulo 32, versículo 8. Só vamos ler um versículo, ele é bem pequeno. Amém? A versão que eu vou ler é um pouco diferente, que diz o seguinte: mas o nobre projeta coisas nobres, e pela sua nobreza permanece de pé. Vamos ler mais uma vez todos? Mas o nobre projeta coisas nobres, e pela sua nobreza permanece de pé. Tem como colocar aqui o slide da campanha de vocês? Hoje a palavra que eu vou trazer para a igreja tem a ver com a campanha de vocês. É bom que já é um start da campanha, vamos dizer assim. O que eu tenho para falar aqui nessa noite é sobre sonhos. E a campanha de um ano aqui eu vi que é o cumprimento dos sonhos de Deus, né? Quantos aqui querem ver o cumprimento dos sonhos de Deus? E o tema da palavra de hoje é: sonhar é preciso. Sonhar é preciso. Ter aspirações e desejos, sonhos, só são possíveis porque nós somos seres dotados de racionalidade. Nós somos os únicos seres viventes que temos a capacidade de sonhar. Eu nunca vi um cachorro sonhando, né? Um gato. Né? Somente nós, seres humanos, temos a capacidade de sonhar, de desejar, de querer, de ter aspirações. Essa é uma particularidade, uma peculiaridade nossa. Nós temos uma vida mental que tem grande influência na nossa vida como um todo. Você é aquilo que você come, você é aquilo que você acredita, você é aquilo que você sente, você é aquilo que você experimenta, e você também é aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, aquilo que você prospecta. Porque sonhar está intimamente ligado com a sua essência. Como eu disse, é uma particularidade do ser humano. E tem uma coisa, sonhar é bom porque sonhar é o quê? De graça. Não é verdade, pastor?
Por enquanto ainda não cobra imposto para sonhar, né? Porque hoje em dia cobra imposto de tudo. E sonhar é bom porque sonhar é de graça. Sonhar é bom porque sonhar é preciso, é necessário, é importantíssimo. E para introduzir essa palavra, eu gostaria de te dar 3 motivos para você sonhar. Quem sabe você entrou aqui nessa noite, você já entrou abatido. Quem sabe você entrou aqui, sabe, de uma forma tão triste que você já não tem, sabe, a capacidade de desejar coisas novas. Quem sabe as portas da sua vida se fecharam de uma forma, sabe, tão horrível, que você fala assim, olha, é difícil sonhar na minha situação. Mas eu quero dizer que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível para aquele que está diante de Deus. E o primeiro motivo pelo qual você deve sonhar, para introduzir essa palavra, é porque sonhar é um alimento. Sonhar é um alimento para o espírito, sonhar é um alimento para a alma, e isso tem grande influência no seu corpo. Quando Adão pecou, né, ele nasceu espiritualmente vivo. E o que aconteceu? O espírito que estava sobre ele, que foi soprado, ele morreu. O pecado trouxe a morte. E não foi só a morte física do homem. O pecado também teve como consequência a morte espiritual. E nós somos seres, né? Nós temos 3 dimensões. Nós somos seres espirituais, nós temos uma alma, nós temos um espírito e nós temos o quê? Um corpo. E quando Jesus veio, ele veio para nos dar um novo nascimento que, sabe, não é só, sabe, não é um nascimento da carne, mas é um nascimento do Espírito, ou seja, aquele seu espírito que estava morto por causa do pecado, ele renasceu, ele foi vivificado. E hoje nós podemos nos comunicar com Deus, com o Espírito, é o meio através do qual eu me comunico com Deus. Com a alma é o meio que eu me comunico comigo mesmo. E com o meu corpo é o meio através do qual eu me comunico com o meio externo. E por que eu estou falando isso? Porque sonhar também é um alimento espiritual. Sonhar traz vida espiritual. Sonhar é uma coisa que é boa até para os ímpios. Eu poderia aqui contar vários exemplos de sonhadores ao longo da história, porque sonhar também é um alimento da alma. E quantas pessoas já viram uma pessoa que está em depressão? Uma pessoa depressiva é uma pessoa que está espiritualmente abalada, muitas vezes tem um problema na alma, tem um problema nos seus sentimentos, nas suas emoções. E uma característica normalmente de uma pessoa que está depressiva é o quê? Que ela não sonha. Existem doenças físicas que o pano de fundo dela é emocional. Às vezes a gente passou por algum trauma emocional, sabe, alguma ferida emocional, e isso vai nos machucando por dentro, isso vai nos corroendo por dentro, e muitas vezes nós sofremos de ansiedade, que também é uma doença que tem várias consequências físicas. E que tem um fundo emocional, mas eu quero dizer que nessa noite, se você está, sabe, emocionalmente machucado, se você está, sabe, espiritualmente fraco, eu declaro que nessa noite você vai sair daqui sonhando, você vai sair daqui desejando coisas melhores para a sua casa, para a sua família, porque sonhar é um alimento. Sonhar é ao mesmo tempo a causa e a consequência de problemas emocionais. Se você tem um problema emocional, a consequência, você vai deixar de sonhar. Se você deixa de sonhar, você provavelmente vai ter doenças emocionais. E isso vai trazer consequências até mesmo para a sua saúde, para a sua integridade física. Então, é necessário que você sonhe, porque sonhar é um alimento para a sua alma. Sonhar também é um alimento para o seu espírito. Amém? Esse foi o primeiro motivo. O segundo motivo para introduzir essa palavra é porque nós temos um Deus que sonha. Deus, Ele sonhou você e Ele sonhou por você.
Tem a música que diz, os sonhos de Deus são mais altos que os meus. Deus sabe disso. Ele sonha. Ele projetou você. Nós somos frutos do sonho de Deus. Olha só o que diz lá no Salmo 139, versículo 14 em diante, se você puder acompanhar. Salmos 139, versículo 14 em diante, que diz o seguinte: eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Olha só o que diz no versículo 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Deus, Ele sonhou com você, meu amado, não tem por que você estar triste. Deus, Ele não teve um pesadelo quando Ele pensou em você. Quando Ele pensou em você, Ele teve um sonho e Ele desejou coisas maravilhosas sobre a sua vida. Sabe, dizer que, olha, eu acredito em Deus e eu não sonho, chega a ser uma contradição. Você dizer que acredita em Deus e que você não tem a capacidade de desejar coisas melhores para você, é você negar o próprio Deus que você diz que você crê. Tem um versículo também, um salmo também maravilhoso que eu acho, que está lá em Salmos 8, que diz o seguinte, versículo 2 em diante. Olha só o que diz: tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. E olha só a pergunta que ele faz: quem é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Quem sabe você que nessa noite, você está fazendo essa pergunta, eu estou falando sobre sonhar, e você está pensando assim: quem sou eu? Sabe, o Deus que criou os céus, criou a terra, quem sou eu para que Deus pense em mim? Eu sou tão pequeno, falho, pecador, eu sou tão ínfimo diante de Deus. Mas olha só o que ele diz: pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. O Senhor te fez, e Ele te fez pouco abaixo dos anjos, e Ele te coroou de glória e de honra. Você é coroado de Deus, você é filho de Deus, e você precisa mudar a sua mente nessa noite. Deus, Ele sonhou conosco, e isso é tremendo, isso é maravilhoso. Olha só, pouco abaixo dos anjos nos fizestes, de glória e de honra nos coroastes. Isso é um motivo para você se alegrar. Isso é um motivo para você, sabe, se derramar na presença de Deus. Isso é um motivo para você adorar ao Senhor. Isso é um motivo para você sonhar. É um motivo para você querer o melhor de Deus na sua vida. Infelizmente nós entramos e vemos pessoas que entram e saem da mesma forma. Fazem disso daqui um costume, um hábito. Mas quando você entender que Deus, Ele é um Deus que opera milagres na sua vida, que opera milagres através de você, você vai ter uma nova postura diante de Deus. A terceira coisa, para introduzir essa palavra que eu gostaria de dizer, a primeira coisa é porque sonhar é um alimento. O segundo motivo é porque Deus, o próprio Deus, Ele sonha, Ele sonhou você e Ele sonha por você. E o terceiro é que diz respeito ao próprio Deus. Quem é o nosso Deus? Muitas vezes a gente não entende quem é Deus. A nossa visão de Deus influencia muito na nossa forma de agir. Quando nós temos uma visão incompleta de quem é Deus, normalmente nós temos problemas ao servi-lo. Por exemplo, a pessoa que enxerga Deus apenas como um abençoador, só procura Deus para pedir bênçãos. Tem pessoas que veem Deus como um juiz impenitente.
Essa pessoa tem dificuldade para se relacionar com Deus, por exemplo, porque quando ela peca, ela não consegue se perdoar. Porque ela só vê Deus ela vê Deus como um ser vingativo, né? Porque ela tem uma imagem imperfeita de Deus. E essa imagem vai ter como consequência uma forma imperfeita de servi-lo. Nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus dos cristãos, o Deus que nós servimos, diante de todas as religiões que nós temos aqui na Terra, Ele é o único Deus que é infinito e pessoal ao mesmo tempo. Se você vê na religião muçulmana, Deus ele é todo poderoso, Ele é todo infinito, mas você nunca vai ver o muçulmano chegando e falando assim, papai, querido, Senhor, porque ao mesmo tempo que Ele é um Deus infinito, que Ele é um Deus todo-poderoso, Ele é um Deus distante. Isso tem a ver até com a formação da religião do povo muçulmano. O povo muçulmano, eles descenderam de Ismael, não é verdade? Ismael, ele é o quê? Ele foi largado. Abraão pegou e falou assim, olha, Ismael, né, ele teve que sair de casa para ele não servir o que? Junto com Isaac. Então essa orfandade, essa distância do pai foi algo que passou para a religião. Então você nunca vai ver um muçulmano chegando, paizinho, querido, papai, porque faz parte da gênese daquele povo. Agora na Índia, por exemplo, na Índia, lá os deuses são extremamente pessoais. Lá o macaco é Deus, o rato é Deus, a vaca é Deus, qualquer bicho é Deus. Mas somente o nosso Deus é um Deus infinito e pessoal. E o que isso tem a ver com os nossos sonhos? Tem tudo a ver, porque Deus, Ele sabe os seus pequenos sonhos, Ele sabe aquilo que você deseja no seu íntimo, porque Ele é um Deus pessoal, Ele sabe o que você deseja, e o fato dEle ser o Deus Todo-Poderoso, o que isso implica, é que além de saber o que está escondido no seu coração, Ele pode fazer, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Rei, Senhor dos senhores, Rei dos reis. O único Deus que existe, que é infinito, que é todo poderoso e pessoal, é o nosso Deus. Deus, Ele pode o impossível e Ele sabe o escondido que está dentro do seu coração. Sabe aquele sonho que você não tem coragem, você ainda nem falou para sua esposa, a esposa nem falou para o marido, aquele que só você sabe, que você tem até vergonha de falar. Você, né? Não, esse sonho aqui eu não posso falar porque ele é grande. E eu não vou falar porque vão rir de mim, vão falar que eu estou louco, vão falar que eu não vou conseguir. Eu quero dizer que Deus, Ele sabe. Aquele sonho que você vê que não tem saída, que não tem jeito, eu quero dizer que Deus, Ele pode fazer. Porque Deus, Ele sabe o que está no seu íntimo e Ele pode o impossível, em nome do Senhor Jesus. Então sonhe, meu amado, porque primeiro sonhar, da mesma forma que você toma café todos os dias, almoça, janta, sonha e sonha mesmo, sonha bem alto, porque sonhar é um alimento. Segundo, sonhe porque Deus sonhou por você e Ele sonhou você. Em terceiro lugar, sonhe porque o seu Deus, Ele sabe e Ele pode, em nome do Senhor Jesus. E pensando nessa palavra de sonhar, eu fiquei pensando que muitas vezes nós até sonhamos, só que muitas vezes os nossos sonhos eles não se realizam. Na verdade, eu tive já vários sonhos, eu sou bem sonhador, sou daqueles que quando toma banho passou. Meu lugar de sonhar é no chuveiro, eu estou tomando banho, eu fico ali sonhando. Tem gente que é quando está dormindo, gente que quando está tomando banho, dirigindo. O meu lugar de sonhar é quando eu estou tomando banho, não sei o seu, cada um tem um lugar, né? Quando eu estou ali tomando banho, às vezes eu fico ali pensando, sonhando. Só que muitas coisas que eu sonhei não aconteceram. Eu poderia vir aqui e falar que todos os seus sonhos seriam realizados, eu estaria mentindo. Porque existem sonhos que não vão ser realizados, existem sonhos que, dependendo da sua atitude, vão ser realizados. E é sobre isso que eu gostaria. A introdução dessa palavra foi para instigar, para provocar você a sonhar, e é para sonhar mesmo.
sabe? E agora vamos discorrer sobre por que os sonhos não acontecem ou por que eles acontecem. E eu achei, pelo menos, sabe, poderia citar mais, mas eu gostaria de citar apenas 6 motivos que atrapalham a realização dos nossos sonhos, ou que possibilitam a realização dos nossos sonhos, amém? E eu fiz 6 perguntas. A primeira delas: os sonhos de Deus podem ser diferentes dos seus sonhos? Podem? Sim ou não? Sim. Citar aqui a história de Jonas. O Senhor falou assim: olha, Jonas, eu quero te usar, eu preciso de você, eu sonhei com você, eu desejo que você pregue na cidade de Nínive. Você tem que ir lá para aquela cidade e pregar a palavra para as pessoas daquela cidade. E o que Jonas fez? Virou as costas, porque Deus tinha falado para ele, e grande tribulação veio sobre a vida de Jonas. Eu estou falando para você sonhar, mas você precisa sonhar o sonho de Deus. Quem sabe você está passando grandes dificuldades na sua vida, porque os seus sonhos são diferentes dos sonhos de Deus. Muitas vezes você está até sonhando uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Eu tinha um sonho de cantar no Ministério de Louvor. É uma coisa lícita, não é? Maravilhosa, olha só que lindo cantar no Ministério de Louvor. Mas logo eu percebi que eu não levo jeito para a coisa. Se eu for cantar aqui, os irmãos vão embora. Eu falei: não, Senhor, eu sei que é maravilhoso, é um sonho bonito, mas não é o seu sonho para a minha vida. E quem sabe você está aqui dentro, você está sonhando coisas que não são as coisas de Deus para a sua vida. Quem sabe você está sonhando até em ter relacionamento, sabe, casar com alguém que não é de Deus para a sua vida. Sabe, pessoas já falaram isso para você, e depois você que estiver lá na boca do peixe, você vai reclamar. Então sonhe os sonhos de Deus. Ô pastor, obrigado. Tem uma passagem que diz, né? O que Deus juntou, não separe o homem, não é isso? E o que Deus não juntou, não ajunte um homem. Muitas vezes você está passando muitos problemas, porque você está fazendo coisas que é contrário à vontade de Deus. Eu vou dar aqui um breve testemunho. Quando eu estava no ensino médio, a gente não tem muita maturidade, mas quando a gente começa a fazer ali 15, 16 anos, a gente pensa que a gente sabe sobre tudo, que nossos pais assim não sabem o tanto que a gente sabe, e que a gente já tem uma certa maturidade para conseguir interpretar o mundo da nossa forma. A gente pensa assim, né? Pelo menos eu pensava assim. E quando você está ali no ensino médio, eu, por exemplo, eu sempre estudei muito, sempre fui muito esforçado, mas eu tinha um sonho de passar no vestibular. Só que era um sonho bom, só que na minha cabeça eu ia passar no vestibular e meus problemas iam acabar. Eu ia passar no vestibular, ia fazer a faculdade, pronto, minha vida estava resolvida. Acabou ali, passei no vestibular. Aí eu comecei a estudar no 2º ano, fiz cursinho, era uma correria na minha vida. No 3º ano, eu já comecei estudando desde o começo do ano e estudava, porque na minha mente, o meu sonho era o quê? Passar no vestibular. Era um bom sonho, era um sonho que eu não reclamo, mas eu tinha a maturidade que eu tinha na minha cabeça, que a minha vitória, a minha vida seria decidida, sabe, que os rumos da minha vida, eu depositei todas as minhas fichas ali naquele vestibular. E eu passei no vestibular. Só que quando eu entrei na faculdade, eu vi que Deus tinha para mim algo muito maior. Sabe, foi um sonho frustrado, talvez eu me via ali, sabe, como um profissional e aquilo, não que fosse uma coisa ruim, não que seja uma coisa ruim você desejar isso, mas eu sabia que Deus tinha um compromisso com o sacerdócio na minha vida. Não adiantava, eu poderia me formar em várias faculdades, eu poderia fazer vários cursos, mas a minha realização enquanto pessoa, no meu caso, eu estou falando do meu caso, não sei o seu caso, mas no meu caso, está na palavra de Deus. E quanto mais eu me dedico à palavra de Deus, mas eu vejo o sonho de Deus se realizando sobre a minha vida. E isso, sabe, você só vê quando você tem intimidade e relacionamento com Deus.
eu continuo estudando da mesma forma, eu continuo buscando a realização profissional da mesma forma, mas agora eu tenho a certeza que a minha realização enquanto pessoa não está nisso, está aqui na palavra de Deus. Porque os meus sonhos têm que ser os sonhos de Deus. Tem muita gente que tem muitas realizações, tem alcançado grandes coisas, muitas vezes no seu braço. Amém, que bom que você tem conseguido, mas por dentro está morto, porque se distanciou dos sonhos de Deus, colocou os projetos profissionais, os projetos pessoais na frente dos projetos de Deus. E a Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Então, o primeiro questionamento que eu gostaria que você fizesse: o sonho de Deus pode ser diferente do seu? Pode. Então, que você tivesse intimidade com Deus, que você se aproximasse de Deus, para você entender que os sonhos de Deus são maiores e melhores que os nossos. Amém? O segundo questionamento diz o seguinte: por que você ora e os seus desejos não acontecem? Você já parou para pensar nisso? Tem 5 anos que você ora pela mesma causa e até hoje não aconteceu, se você não vê como acontecer. Você já parou para pensar sobre isso? Tanto tempo que você ora por alguém, você ora por alguma coisa, para conquistar algo, e tem muito tempo que você ora, e os seus desejos não acontecem. Tudo tem uma história. As coisas não acontecem simplesmente por acontecer. É resultado de um processo. É um processo, tem uma causa que gera uma consequência. E atitudes iguais, resultados iguais. Atitudes diferentes, isso é lógico. Resultados o quê? Diferentes. Isso é uma consequência, é uma interpretação que nós podemos fazer à luz da lei da semeadura. Que tudo que nós plantarmos, nós vamos ceifar. Tudo que a gente plantou, a gente vai colher. Nós somos livres para plantar, mas somos escravos para colher. A semente que a gente está plantando, a gente é livre para semear ela. Mas a colheita, ela é obrigatória. E tem um versículo da Bíblia que chama muito a minha atenção, que ele diz o seguinte: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, 2 Crônicas 7,14, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Muitas vezes você está orando, mas as suas atitudes continuam a mesma. Você ora e a sua oração parece um monólogo. Só você fala: Deus, eu quero isso, Deus, reivindico isso, Deus, eu não aceito isso na minha vida, e você não para escutar o que Deus quer te dizer. Eu conheço uma irmã que toda vez que ela me vê, ela fala assim: ora por mim, ora pela minha casa, ora pela minha família. Toda vez. Ela tem um marido problemático, que tem envolvimento com drogas. Os filhos também têm algum problema também de relacionamento com ela e com o pai por conta desse problema. Só que a irmã, ela só ora, ela não toma atitudes diferentes, ela sabe, ela sempre tem os mesmos problemas, ela sempre comete os mesmos erros, ela sabe, muitas vezes ela pede para a gente orar, mas ela não ora, porque enquanto ela estiver tendo as mesmas atitudes, a situação dela vai ser a mesma. Enquanto, no momento em que ela tomar uma atitude diferente, de tomar, sabe, de mudar os seus atos, de ver na presença de Deus o que ela precisa fazer, a situação dela vai mudar com certeza. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e Deus está te iluminando aí. Quem sabe você já orou para a salvação do seu esposo. Agora Deus vai te dar uma estratégia para você mudar as suas atitudes. Sabe, se antes você discutia, você já não vai discutir mais. Se antes você reclamava, você já não vai reclamar mais. Porque o nosso Deus, como eu disse, Ele é um Deus pessoal. O Deus, Ele não é um Deus surdo, não. O Senhor, Ele ouve o seu clamor, mas Deus, para Ele agir na sua vida, você precisa estar de acordo com a palavra dEle. Eu nunca vi Deus abençoar uma pessoa ímpia.
Então, atitudes iguais, resultados iguais. Atitudes diferentes, resultados diferentes. Então, que você fizesse essa pergunta para o seu sonho, para o seu desejo. Por que eu oro e os meus sonhos não acontecem? O terceiro questionamento, são 6 questionamentos. Diz o seguinte: com quem você está compartilhando o seu sonho? Nós, muitas vezes, compartilhamos os nossos sonhos com qualquer pessoa. O melhor exemplo disso é José. Quando se fala em sonho, normalmente já vem à cabeça de todo mundo o quê? José. Mas qual foi a falha de José? Qual foi onde surgiram os problemas de José? Foi quando o quê? Ele começou a falar dos sonhos dele para os seus irmãos. Os sonhos iam acontecer, ele não precisava falar para os irmãos dele. Você precisa ser seletivo, porque quando você fala para alguém o seu sonho, você está colocando essa pessoa dentro do seu sonho. Tem pessoas que eu conheço que toda vez que eu falo, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e a pessoa, é mesmo? Vai dar certo não. Não, isso daí não dá certo não. Ixi, não tenta isso daí não. Concurso público, esse tanto de concorrente, essa matéria é grande, não faz não. Rapaz, você não vai dar conta não. Olha só o tanto de concorrente que tem. O quê? Abrir um comércio? Não, conheço um monte de gente que abriu comércio e faliu. Aí você chega, sai o quê? Triste. Porque a boca, ela tem um poder muito grande. Deus, quando criou o mundo, Ele criou por intermédio da palavra. Ele falava, haja luz, e o quê? E houve luz. E quando nós falamos, nós criamos o nosso próprio mundo. E que mundo você tem criado? Que mundo você tem, dito com as suas palavras? Quem sabe você tem colocado e partilhado os seus sonhos com pessoas que você fala assim, não, eles são meus irmãos, e essa pessoa estão, jogando, terras nos seus poços, estão, enterrando os seus sonhos, sepultando os seus sonhos, você não está vendo. Então que Deus possa te dar discernimento nessa noite, para você saber, compartilhar os seus sonhos com as pessoas certas. Que você possa dizer os seus sonhos para as pessoas certas. Porque com certeza o seu sonho vai despertar a inveja de alguém. Infelizmente o ser humano, como eu disse, quando o ser humano pecou, meu amado, quando ele perdeu o espírito, ele perdeu a conexão com Deus, o espírito morreu. Então o que a carne fez? A carne se converteu ao corpo. Então existem desejos, vamos dizer assim, eu vou abrir esse parêntese aqui. Existem desejos que são lícitos, por exemplo, o desejo de comer, o desejo de fazer sexo, o desejo, de dormir. E quando é que esses desejos se tornam problemas? Quando o quê? A minha alma se converte aos desejos do corpo, porque não tem mais o espírito. Aí vem o quê? A glutonaria, que é um desvio da vontade de comer. O sexo ilícito, que é o quê? O sexo fora do contexto do casamento. Ou seja, é a alma se voltando para os desejos do corpo, porque ela perdeu conexão com o espírito. Mas graças a Deus nós somos renascidos em Deus. Nós temos o nosso espírito vivificado. Nós sabemos com quem vamos compartilhar os nossos sonhos. Nós sabemos que nós temos intimidade com Deus. Fale o seu sonho para Deus nessa noite. Eu quero dizer que Deus, Ele pode realizar os seus sonhos. Não importa, não importa a dificuldade que você esteja passando. Se você tem uma vida, com Deus, Ele vai te abençoar. Grandes sonhos, grandes responsabilidades, não é? Tem uma fala dessa aí nos desenhos, acho que no Homem-Aranha. Isso é uma verdade. Grandes sonhos, grandes responsabilidades. Você tem grandes sonhos, você tem grandes desejos, então se prepare que as responsabilidades também serão grandes. Então não fique compartilhando para as pessoas, não. Muitas vezes é melhor ficar calado. Na Bíblia diz que falar é o quê? É prata e ouvir é ouro. Você está falando demais, quem sabe está te matando. Eu mesmo, eu sou daquele que só falo quando realiza. Eu aprendi isso.
Só quando eu realizo um sonho, eu vou lá e falo, olha, eu sonhei isso e graças a Deus o Senhor me permitiu essa vitória. Glória a Deus, eu estou ali morrendo. Eu falo, Senhor, a minha alma está abatida, mas o Senhor vai trazer a minha alegria de volta, em nome do Senhor Jesus. E o Senhor resolveu, em nome do Senhor Jesus. Então, com quem você tem compartilhado os seus sonhos? Quarto lugar, você já parou para pensar que o seu sucesso é resultado da sua intimidade com Deus? Em várias ocasiões na Bíblia, percebemos a necessidade de se levantar 2 tipos de altares diante da presença do Senhor. Um escondido e um altar público, testemunhal. Um para Deus e outro para as pessoas. O primeiro altar fala do testemunho que Deus dá acerca de nós. E o segundo altar fala do testemunho que damos acerca de Deus. E uma importante, sequência precisa ser obedecida. Primeiro vem um altar íntimo e depois vem o altar testemunhal. Vocês vão entender. Gostaria que todos abrissem lá em Mateus 6, versículo 16, se puder projetar aqui. Mateus 6, versículo 16. Mateus 6, versículo 16. O questionamento é o seguinte: você já parou para pensar que o seu sucesso é resultado da sua intimidade com Deus? Amém? Tem como projetar aqui? Amém? Evangelho de Mateus. Amém. Vamos aqui. Olha só o que diz. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto. Esse daqui é o altar íntimo, o altar que é somente eu e Deus. E teu pai que te vê em secreto, te recompensará o quê? Publicamente. Muitas vezes nós queremos ter sucesso público. Nós queremos que as pessoas vejam o nosso sucesso público. Mas antes de ter um altar público, eu preciso ter um altar íntimo. Eu e Deus. Na Bíblia fala, olha, quando você quiser orar a Deus, você vai e entra no teu quarto. Aí, estabeleça um altar íntimo com Deus. E o Senhor vai te abençoar publicamente. Deus está mandando falar isso para a igreja. Você quer ser recompensado publicamente? Então erga um altar íntimo na presença do Senhor. Isso acontece muito com quem é líder de ministério. Senhor, eu quero ser reconhecido. Eu quero, cantar. Eu quero que muitas pessoas se convertam. Eu quero, pregar a palavra de Deus e encher templos. Mas a pessoa não tem um altar íntimo. Ela está trocando os altares. Saul, ele fez isso. Ele falou assim, olha, fala para Deus me abençoar. Porque depois que ele me abençoar, eu vou levantar um altar. Eu vou queimar holocaustos diante de Deus. Porque ele trocou os altares. Olha só como é que a lei dos 2 altares está presente na Bíblia. Davi, antes de matar um gigante e ser reconhecido publicamente, ele estava aonde antes? No campo, sozinho. Ele Deus, e lá no campo ele matou, um leão e matou um urso, porque é no altar íntimo que a gente desenvolve o nosso caráter, que a gente desenvolve a nossa vida, para nós estarmos aptos publicamente. E Deus está mandando dizer isso para você nessa noite. Quem sabe você tem sonhos, você tem desejos, mas eu quero dizer que o seu sucesso depende do altar íntimo diante de Deus. Os altares, ela está presente em toda a Bíblia. Se você olhar na travessia do Rio Jordão, o Senhor mandou eles edificarem um altar dentro do Rio Jordão e o segundo fora. O primeiro era só para o povo e Deus saber. E o de fora era para todos saberem quem era o Deus de Israel. E Deus está mandando você edificar um altar íntimo. E Ele fala, olha, pode deixar comigo, que o altar testemunhal sou eu que vou te recompensar.
O Senhor está dizendo, o seu sonho sou eu que vou fazer. O seu sonho sou eu que bato o martelo. Para o seu sonho sou eu que digo sim. Para o seu sonho sou eu que estou fazendo. Porque você me buscou no altar íntimo. Sabe, no seu quarto, somente você e eu. O Senhor está mandando te dizer isso nessa noite. Sabe, erga um altar íntimo que Deus vai te abençoar publicamente. Uma vida ministerial pública, bem-sucedida, nada mais é do que o efeito espiritual do relacionamento pessoal e da vida secreta com Deus. Eu fico vendo, sabe, ministros que sobem numa velocidade, no próprio braço, porque na mesma velocidade que sobe, eles o quê? Caem. Porque não tem um altar íntimo. Jacó, Deus quando foi, sabe, abençoá-lo, Deus primeiro tratou com ele intimamente no vale de Jaboque. E o Senhor foi lá e mudou, sabe, a identidade dele, que era uma identidade de usurpador, de ladrão. Quem sabe você tem uma identidade que as pessoas têm te falado isso a vida toda. Olha, você é isso, você é pequeno, você não pode. Olha, você, sabe, você não tem condições, você não tem estudo, você não tem ensino, sabe, você não vai ter oportunidades, você não é nada, você é um zero à esquerda. Quem sabe falaram isso para você. Mas quando você estabelece um altar íntimo, só você e Deus. O Senhor está falando, ei, você não é nada disso, você é meu filho. Eu não te chamo mais Jacó, agora eu te chamo Israel. Porque eu tenho uma nova identidade para você. E o Senhor está querendo te dar uma nova identidade. E é uma identidade que diz, pode sonhar, porque eu vou fazer em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus. 1 Salmos 17:37, não precisa abrir, só preste atenção. Disse mais Davi, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, ou seja, o altar íntimo, me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai, o Senhor seja contigo. Ele foi recompensado publicamente. Eu declaro uma igreja abençoada, todos vão ver, sabe, vai fazer a diferença aqui nesse sol nascente. E nada mais, isso vai ser apenas a consequência de uma vida íntima e secreta com Deus, em nome do Senhor Jesus. Quinto lugar, você olha para as promessas de Deus com os olhos do passado ou com os olhos do presente? Você sabe que Deus tem promessas para você. Quem sabe você está que nem aquele povo do Egito. Você tinha uma vida de escravidão, uma vida de pecado. E Deus te tirou e você está no deserto. Uma terra prometida, que é o sonho de Deus. É um lugar que você quer estar. Mas você, ao olhar para a terra prometida, você olha com a mentalidade de escravo. Você tem olhado para os sonhos, você sabe que Deus tem promessas para a sua vida. Você sabe que Deus tem projetos para a sua vida. Você sabe que Deus te projetou coisas maravilhosas e tremendas. O Senhor tem Canaã para você, mas você olha e fala assim, olha, eu não dou conta. Porque os gigantes daquela terra são muito grandes. O povo daquela terra é muito poderoso. Quem tem mentalidade de escravo não herda a terra prometida. A terra prometida é para quem tem mentalidade de filho de Deus. É quem sabe depender de Deus. É quem sabe confiar em Deus. Quem sabe o seu passado está batendo a sua porta todos os dias. Eu quero dizer que você precisa passar por um processo de renovação de mente. Olha só que diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então só recebe, só realiza, só entra nos sonhos de Deus, só entra em Canaã quem tem a sua mente mudada. Como você tem olhado os seus sonhos, com visão de escravo ou com visão de filho de Deus?
Com visão de derrotado ou visão de vencedor? Com visão de pessoa pessimista ou visão de pessoa otimista? Eu tenho uma parente, assim, na minha casa, que toda vez ela fala assim, não, isso daí eu não vou dar conta não. Dou conta não, isso daí é muito difícil para mim. Eu não tenho estudo, eu tive oportunidade na vida, eu não soube aproveitar. É uma pessoa que tem tudo ainda para, sabe, ainda é nova. Ainda tem pessoas que podem ajudá-la. Mas sabe aquela pessoa que sempre vê o copo ali pela metade, ela sempre vê o copo quase vazio? Porque é uma pessoa extremamente pessimista. Isso que é bom, quando nós, sabe, recebemos o Espírito, quando o nosso Espírito foi vivificado. Eu já não vivo mais de acordo com as minhas sensações. Eu já não vivo mais de acordo com o que passa na minha alma. Eu vivo de acordo com o meu espírito. Eu vivo de acordo com o meu relacionamento com Deus. Porque o Espírito veio para isso. Veio para trazer nova vida. Veio para trazer visão de vencedor. Veio para trazer visão de filho de Deus. Veio para trazer visão de que eu posso ter lutas. Eu posso ter dificuldades. Mas o Senhor vai me abençoar. E eu vou passar por todas elas. Claro que, sabe, as coisas do passado não serão maiores na sua vida do que está por vir. Eu declaro que, sabe, a maravilhosa graça de Deus vai, sabe, transformar todo o mal. Eu declaro que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Eu declaro que o Senhor está colocando uma mente nova sobre você, em nome do Senhor Jesus. Como você tem olhado para as promessas? Como você tem olhado para os sonhos? Com os olhos do passado ou com os olhos do presente? Com os olhos, sabe, de quem você é, de que você é filho de Deus, que Deus ele já sabe, pagou um alto preço por você. Você precisa entender. Você precisa ser como Jacó, como Jó. Jó, ele perdeu muitas coisas, mas quando ele foi restituído, ele não ficou olhando para o que ele perdeu. Ele ficou olhando lá, sabe, para o que Deus tinha dado de novo para ele. Então que você possa, sabe, se desprender do velho. Que você possa, sabe, deixar de lado as coisas velhas. Que Deus vai derramar o vinho novo, a unção nova em odres novos, em nome do Senhor Jesus. O sexto motivo é o seguinte: os sonhos que já foram realizados são maiores que Deus? Muitas vezes nós temos um sonho de Deus, um sonho que ele é lindo, maravilhoso, foi um sonho dado por Deus, algo tremendo, maravilhoso. Esse é o último motivo. Só que aquele sonho que foi de Deus, era um sonho maravilhoso. O ser humano, ele tem a capacidade de transformar a bênção em maldição. Tem. Sabe quando isso acontece? Quando a bênção torna-se maior do que o abençoador. Quando o sonho se torna uma maldição. Quem sabe as portas estão fechadas aí na sua vida, porque Deus ele te abençoou, só que você começou a endeusar a bênção. Exemplo maior disso é Abraão. Eu fico pensando na história de Abraão, né? Deus chegou lá, falou assim, olha Abraão, eu tenho um sonho para você maravilhoso. Mas você precisa sair da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e você vai para a terra que eu te mostrarei. E te abençoarei os que te abençoarem, e te amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E tu serás uma bênção. Em outra passagem, Deus fala assim, Abraão, sai da tenda e olha para o céu. Está vendo? Você consegue contar as estrelas do céu? A sua geração vai ser como essas estrelas. Você não vai conseguir contar. Em outra passagem, Deus fala, olha a areia. Você consegue contar os grãos? É desse tamanho que vai ser a tua bênção, vai ser a tua posteridade. Só que passa alguns capítulos, o próprio Deus dá um filho Isaac para ele, lindo, maravilhoso, o cumprimento da promessa. E tem hora que a gente pensa assim, será que Deus enlouqueceu? Mandou ele pegar o filho dele, o filho da promessa, o filho que iria se cumprir aquilo que o próprio Deus disse, mandou ele sacrificá-lo. Porque Isaac estava se tornando mais importante do que Deus na vida de Abraão.
E Deus, quando mandou ele sacrificar Isaac, ele estava perguntando: quem é mais importante, Isaac ou eu na sua vida? E Abraão mostrou: não, esse daqui é o meu filho amado, o filho a quem eu amo, mas o Senhor é primeiro na minha vida. Quem sabe você sonhou com um filho, isso é algo tremendo, mas depois que você teve filho, você não vem mais para a igreja. Eu já vi isso. O filho vira motivo para não vir para a igreja, para a pessoa deixar de ter uma vida íntima com Deus. A pessoa faz com que o filho o afaste de Deus. Ou então a pessoa que, sabe, ora para passar no concurso público. É uma bênção, Deus vai lá e abençoa. É uma maravilha. Só que o concurso se torna mais importante do que Deus. Não, agora eu não sou mais filho de Deus, eu sou servidor público. Não, eu não aceito mais o que o pastor fala, não. Quem é o pastor? Olha aqui meu contra-cheque. A gente exagera um pouco os exemplos, mas a gente vê isso acontecendo. Quando as pessoas fazem com que bênçãos se tornem maldições, isso vai fechando as portas da sua vida. Isso vai trancando a promessa de Deus na sua vida. Quem sabe você recebeu promessas, Deus te deu coisas maravilhosas, mas sabe, você tem feito disso um altar, um Deus na sua vida. Você pede a Deus: Deus, eu quero um salário, olha, grandioso. E Deus vai lá e dá. Aí a pessoa recebe o salário: não preciso mais de Deus. A bênção se tornou o quê? Maldição. Por isso que Deus mandou Abraão sacrificar o seu filho. A sua conquista não pode ser maior do que aquele que te deu a vida. A bênção nunca pode ser maior do que o abençoador. Esses são 6 motivos que o Senhor me levou a falar para a igreja, para que trouxesse um entendimento, um alimento espiritual. Sabe qual era a minha oração aqui nessa noite? É que não fosse a minha espada. Sabe, porque na melhor das hipóteses, você poderia sair daqui emocionalmente, a sua alma alimentada. Na melhor das hipóteses. Sair daqui, receber uma palavra saltitando e amanhã a sua vida continuar da mesma forma. Mas a minha oração é que fosse não a espada do pregador, mas se fosse a espada do Espírito. Porque somente a espada do Espírito é capaz de fazer distinção do que é alma e do que é Espírito. Somente a palavra é capaz de te alimentar espiritualmente. Somente a palavra é capaz de trazer vida, para que amanhã, depois, essa palavra possa continuar ardendo dentro do seu coração. E sabe que os sonhos de Deus a seu respeito possam arder dentro de você. E eu já estou concluindo, os sonhos de Deus, eles não são impositivos, é uma escolha. Deus não vai chegar para você e falar assim: olha, vai acontecer isso, você vai ser ministro de louvor, você vai ser pregador, você vai ter uma empresa tal, você vai passar em tal concurso. Não é assim. Deus, Ele coloca, mas você tem que escolher. Para você se encontrar como pessoa, é preciso você se encontrar com o sonho de Deus para a sua vida. Quem sabe você está aí, tão abatido, desanimado com a vida. Se volte para Deus. Sabe, a sua condição de existência está intimamente ligado a quem é Deus na sua vida. Nós fomos criados nele, então precisamos retornar a Jesus. Jesus é a revelação de quem somos verdadeiramente. Jesus, ele é a imagem daquilo que nós somos. Nós somos filhos de Deus. Ele era a representação visível de Deus. Nós somos seres essencialmente espirituais. Nós não podemos esquecer isso, que nós somos seres essencialmente espirituais. Então, quando eu olho para Jesus, eu vejo quem eu sou, eu vejo o meu sonho realizado, eu vejo o meu sonho concretizado. Quando eu enxergo Jesus na minha vida, eu vejo as promessas de Deus se cumprindo. Quem sabe você está passando dificuldade, olha só o que está lá em Salmos 37, 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente, a sua descendência mendigar o pão. Deus pode e Ele quer fazer você.
Olha só o que Deus fez, ele pegou Neemias, um copeiro. Olha só que Deus, como é que Deus ele sonha coisas maiores. E ele fez de um copeiro, ele fez um construtor, sabe, de um serviçal do rei, a líder de uma nação. E Deus quer te levantar nessa noite. Quem sabe você olha para si mesmo e fala, olha, eu sou pequeno como um copeiro, mas Deus quer fazer de você o líder de um povo, o líder de uma nação. Deus pegou Davi, sabe, um pastor de ovelhas e fez um matador de gigantes. O Senhor pegou Abraão, um homem nômade que ficava andando para lá e para cá e fez pai de uma grande nação. Quem é você, meu amado? Essa resposta a Bíblia mesma responde, só Deus para saber quem é você. Você precisa se voltar para Deus, você precisa entender que a sua realização está em Deus. Eu gostaria de chamar um ministério de louvor. Eu falei que o sonhar é bom até para o ímpio, né? Para toda pessoa é bom, porque alimenta a alma.